Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre o conjunto dos números inteiros e sua representação na reta numérica. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 36 do livro didático de vocês. Os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante são chamados de números inteiros positivos. Os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 são chamados de números inteiros negativos. O conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero, esse conjunto que engloba os inteiros positivos, os inteiros negativos e o zero, é chamado de conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. Então, temos aqui alguns números que pertencem a esse conjunto. Temos aqui uma reticências para a esquerda, indicando que há infinitos números negativos para a esquerda. Temos aqui alguns números negativos, o zero, alguns números positivos e reticências para a direita, indicando que há infinitos números para a direita, que são também pertencentes a esse conjunto. Quando aparece a letra Z com o asterisco aqui em cima, então temos aí o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, é o conjunto dos números inteiros sem o zero. Agora, nós podemos representar os números inteiros numa reta numérica. Isso facilita a visualização. Um dos recursos usados para a localização dos números é a reta numérica. Vamos então construir uma reta numérica. Primeiro passo. Vamos desenhar uma reta R e escolhemos um ponto O qualquer da reta. Então nós temos aqui uma reta R e escolhemos um ponto O qualquer dessa reta. Esse ponto O será a origem. Associamos a esse ponto O o número 0 e esse ponto O será a origem. O segundo passo agora, nós vamos escolher um ponto dessa reta à direita do ponto O. E a esse ponto associamos o número mais 1. Então, nesse caso, foi escolhido aqui, ó, um ponto. E a esse ponto aqui, associamos o número mais 1. Então, daqui para aqui, do 0 até o mais 1, nós estamos aqui estabelecendo uma unidade de comprimento. Qual é a unidade de comprimento? É essa unidade aqui, do 0 até esse ponto 1. E também, já que colocamos o número mais 1 à direita do 0, nós estamos estabelecendo aí qual é o sentido positivo dessa reta. Temos aqui, então, para a direita, o sentido positivo. Depois disso, o que podemos fazer? Podemos, com base nessa medida aqui desse segmento, fazemos agora o seguinte: partindo do 0, do ponto O associado ao 0, colocamos essa unidade de comprimento repetidas vezes, da esquerda para a direita, ao longo da reta, e determinamos assim a localização de pontos associados aos números mais 2, mais 3, mais 4. Ou seja, temos aqui a reta numérica
E observe que esse mesmo segmento, do 0 até 1, essa mesma medida está sendo usada do 1 até o 2, a mesma medida do 2 até o 3, do 3 até o 4 e assim por diante. E repetindo então essa mesma medida, então nós estamos colocando a localização do número 1 na reta, do número 2, do número 3 e assim por diante. Quarto passo. Usando a mesma unidade de comprimento, medimos distâncias à esquerda do zero e localizamos o número -1, o número -2 e assim por diante. E também determinamos o sentido negativo da reta. Ou seja, para a direita temos o sentido positivo, para a esquerda o sentido negativo. Veja que vamos usar aqui a mesma unidade de comprimento, agora para a esquerda. Usando essa mesma unidade, quando paramos aqui, temos aqui 1 à esquerda, então será -1. E -1 mais uma unidade aqui de comprimento, paramos aqui, temos aqui -2, outra unidade de comprimento a partir de -2, então paramos aqui em -3 e assim por diante. Então, para a direita do zero, nós temos o sentido positivo e à esquerda do zero nós temos o sentido negativo. Veja que quanto mais os números se afastam dos zeros para a direita, esses números se tornam maiores. Por exemplo, +1 é maior que o 0, +2 está mais afastado do que o +1. Então ele é maior que +1, que o 0, que o -1, que o -2. Quanto mais um número está à direita, ele é maior. E ele é maior do que todos os outros que estão à sua esquerda. Assim, +4 é maior que -3, que +2, que +1, que 0, que os negativos. Todo número inteiro que está à direita de outro será maior do que aqueles que estão à sua esquerda. Assim, quando nós consideramos o zero, ele está à direita de -1, de -2, de -3, ele será maior que -1, -2, -3. E também, quando nós analisamos o número -2, por exemplo, ele está à direita de -3. -2 é maior que -3, que -4. E ele será menor que -1, já que -1 está à direita dele. Vamos a seguir ver algumas aplicações da reta numérica. A reta numérica seguinte indica posições de um avião em relação à cidade de Brasília. O avião voou na rota oeste-leste. Os números positivos são usados para indicar distâncias a leste e os números negativos para designar distâncias a oeste de Brasília. Então, conforme nós vemos aqui, é como se Brasília fosse considerada a origem. Então, quando o avião se desloca para leste, então está se deslocando para o sentido positivo. Quando se desloca para o oeste, para o sentido negativo. Veja uma outra situação também. Essa reta aqui, que agora está na posição vertical, não apenas na posição horizontal.
ela representa altitudes e profundidades em relação ao nível do mar. Os números positivos são usados para indicar altitudes e os números negativos para indicar as profundidades. Veja que aqui diz que a reta numérica não precisa necessariamente estar na posição horizontal. No caso aqui, desse primeiro exemplo, quem era considerado aqui a origem? Nesse caso, Brasília aqui, nesse ponto zero. Aqui nós temos a origem, para a direita então positivo, para a esquerda negativo. No caso aqui dessa representação aqui para o nível do mar, para altitudes e profundidades, quem é considerado aqui a origem? Então temos aqui a origem no zero, que é representado aqui, que equivale ao nível do mar. Então acima do nível do mar nós vamos ter altitudes e abaixo vamos ter profundidades. Agora observe essa reta numérica aqui, em que temos os pontos A e P em destaque. O ponto A está aqui e o ponto P está aqui. Veja que em uma reta numérica, cada ponto destacado é chamado de imagem geométrica do número inteiro. Assim, o ponto A é a imagem geométrica do número mais 2 e o ponto P é a imagem geométrica do número menos 4. E cada número inteiro é chamado de abscissa do ponto correspondente. Assim, se A é a imagem geométrica de mais 2 é a abscissa do ponto A. Se P é a imagem geométrica de menos 4 é a abscissa do ponto P. Muito bem. Nós temos aqui, na página 38, uma atividade e vamos então considerar a questão 1 da página 38. Essa questão 1 diz o seguinte. Questão 1. Supondo que a figura seguinte represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado, e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Então nós temos aqui a capital. A capital está na origem, nesse ponto aqui de abscissa 0. Usando o número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição da cidade A. Então, daqui, tendo como origem, como referencial a capital, a cidade A está localizada no ponto de abscissa mais 4. A cidade B, no ponto de abscissa menos 2. A cidade C, no ponto de abscissa mais 6. A cidade D, aqui, no ponto de abscissa mais 9. E a cidade E, no ponto de abscissa aqui, menos 5. Fácil, não é? A próxima questão, a questão 2. De acordo com a atividade anterior, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Então, em relação à capital, qual a posição das cidades B
e C. Temos aqui a capital no ponto de abscissa 0, né? Na origem. Tomando ela como referência, a cidade B se cada intervalo aqui representa 100 km, eu vou ter dois intervalos, porém para a esquerda. Então, dois intervalos, cada intervalo é 100 e dois intervalos será 200. Como está para a esquerda, menos 200 quilômetros. Cada intervalo 100 km, dois intervalos 200 km. E para a esquerda, menos 200 km. Essa é a posição. Menos 200 km em relação à capital. Essa é a posição da cidade B. E que dizer da cidade C? Então, com relação à capital, nós temos aqui um intervalo, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intervalos para a direita, para leste. Então, cada um desses intervalos 100 km, 6 será 600. Para a direita, positivo, 600 km. A próxima questão, a questão 3, ela traz para a gente o seguinte: ainda de acordo com a atividade 1, e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determine a distância entre as cidades. Então podemos fazer assim. Então, tendo aqui a figura, podemos então considerar cada um desses intervalos aqui como sendo 100 km. Vamos então determinar a distância entre as cidades. Então, primeiro entre as cidades A e C. E A para C nós vamos ter dois intervalos. Então, cada intervalo 100 km, vamos ter 200 km. Mais 200 km ou simplesmente 200 km. De A até D. Então temos aqui 1, 2, agora 3, 4, 5. Então de A até D será então 5 intervalos, 5 vezes 100, 500 km. De B até A. Então eu tenho de B até A, de B até o 0, 2, do 0 até A são 4, 2 mais 4, 6, portanto 600 km. Temos aqui agora de E até B. Temos quantos intervalos aqui? 1, 2, 3 intervalos, portanto 300 km. E que dizer de B até D? Podemos analisar assim. De B até o 0 temos 2. Do 0 até o ponto D, 9. 9 mais 2, 11. Que nos dá então aqui 1.100 km. E de E até A, bem, do ponto E até o 0, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. E do 0 até A eu vou ter 4. 1, 2,
3, 4. Então 5 aqui, mais 4 aqui, 9. Daí 900 quilômetros. Vale lembrar aqui um detalhe importante. Qual é a posição da cidade B? B tem a posição, como exemplo, sua posição em relação à capital é menos 200 quilômetros. Então a posição pode ser positiva ou negativa, mas a distância entre a cidade B e a capital é mais 200 quilômetros. Então, uma posição pode ser negativa ou positiva, mas a distância sempre será positiva. No mínimo será 0, se estiverem no mesmo ponto. Mas se não estiverem no mesmo ponto, a distância sempre será positiva. Então, é por isso que todas as distâncias aqui entre todas essas cidades sempre deram números positivos. É isso aí, pessoal. Na página 38 do livro didático de vocês, A Conquista da Matemática, fica então como atividades propostas para casa a questão 4 e a questão 5. Desejo que vocês trabalhem essas atividades, que estudem, pois esse conhecimento é muito importante. Bons estudos para todos e até a próxima videoaula.